E ó, já que a gente vai começar aqui a falar de festa, a gente começa com o nosso modelo, com o nosso guia, que é Jesus, que nas bodas de Caná, a pedido de sua mãe, ele salva a celebração daquele casamento com a multiplicação do vinho. É uma passagem extremamente emblemática do Evangelho. E será que este seria um sinal claro do Evangelho de que Jesus não condena festas, muito pelo contrário, ele valoriza a alegria? Sem dúvida, Pri, muito bem colocado. O evangelho aí narrado em João, bem no início, capítulo 2, mostra que Jesus não condena a confraternização, festas, tanto é que ele estava nessa festa, Maria, sua mamãe, estava nessa festa, alguns dos apóstolos estavam nessa festa, ou seja, é claro que ele conviveu, então ele estava no lugar aprovando a movimentação daquilo lá. Agora aqui revela-se alguns episódios muito importantes que tem que ser mencionado e tratado nesse momento, né? Então, Jesus, ele convive com aquelas pessoas, estava ali confraternizando e de repente acaba o vinho, acontece aquela situação que aparentemente deixou o dono da festa constrangido ali naquela saia justa, vamos dizer. E ele então transforma essa água em vinho, como todos conhecemos, como o primeiro milagre, a primeira manifestação do milagre do nosso Cristo. Mas nós temos que entender que a nossa visão sobre as coisas é muito limitada, é muito tacanha ainda. E que o Cristo teve uma intenção talvez muito diferente do que aquilo que eu quero enxergar. No livro Boa Nova, um livro espetacular que eu indicaria a todos para lerem, Simão Pedro se preocupou em perguntar a Jesus essa seguinte questão: Mestre, ao transformar a água em vinho, não teria estimulado a bebedeira? E Jesus responde com outra pergunta, técnica maiêutica, dizendo assim: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Então, o fato é que ele transformou a água em vinho, mas ele poderia ter transformado alguma outra coisa em outra coisa, ou ajudado num outro ponto que não fosse só o vinho. Não pensem vocês que fosse, se não acabasse o vinho, acabasse uma outra coisa, ele não faria nada. Pelo contrário, ele quis manter a alegria, o astral de um amigo que estava ali doando da sua condição financeira, da sua festa, do seu momento de bodas, de casamento ali tão importante. Então, fique claro que Jesus jamais faria algo para prejudicar a influência espiritual, a saúde física de quem quer que seja. Pelo contrário, ele sempre demonstrou muita sabedoria, muito equilíbrio do seu comportamento, tanto pessoal quanto nos ensinando, tá? E o vinho ali, pessoal, tem que ter um símbolo para o nosso mestre de transformação. Na tradição judaica, ele representa a bênção e abundância. E o fato, então, de Jesus multiplicar significa uma transformação interior, uma transformação que preenche nossa mudança íntima, nossa transformação. Então, a transformação da água em vinho não pode para nós representar bebedeira, bagunça, farra, e sim a harmonia, a alegria de uma festa, que não poderia faltar um item tão essencial, tão importante de uma celebração. Essa é a visão que eu tenho. E que, claro, como a Pri perguntou e colocou, Jesus jamais condenou a festa, ele participou, ele estimulou que isso fosse sempre atendido, sempre vivenciado.